Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. É uma alegria poder estar aqui com vocês de novo. Estava com saudade de Belo Horizonte. Eu acho que eu vou mudar para cá, viu? Tem até um poeta que escreveu, né, dizendo assim: é aqui que eu amo, porque não há lugar melhor que BH. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo no livro do profeta Daniel. É hoje. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Jerônimo pela oportunidade, pela confiança, pelo convite. Daniel capítulo 10, quem encontrou, diga amém. E no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Raidiquel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, das suas palavras, era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num sono profundo, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quem crê nesse texto, diga amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão de quem está do seu lado. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre o templo dos anjos esta noite, meu Deus, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, mas pega agora. Agora, agora, meu
Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz, e os que podem tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Eu sirvo a Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei o microfone como esse para pregar pela primeira vez. A bem na verdade que eu não pregava naquele tempo com a experiência e a cultura bíblica que tenho hoje. Mas desde criança nunca me faltou paixão pela palavra. E hoje, com 40 anos de idade, cara de 50, corpo de 60, você ri porque não é você. O tempo vai passando, vai indo a robustez física, mas vai sobrando na experiência. E a experiência, às vezes, é muito melhor do que a robustez física, porque ela pode te livrar de coisas ruins e coisas piores. Não tenho, portanto, na minha memória nenhuma lembrança de um culto sequer, desde a minha infância, que Jesus tenha faltado da reunião. Vou tentar melhorar o texto para todo mundo entender. Não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado. Às vezes, por força do momento, fui obrigado a chegar depois que o culto começou. Às vezes, fui obrigado a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus não. Ele sempre entrou na reunião com o primeiro crente e só vai embora quando o último crente vai embora. Até porque Ele tem uma responsabilidade sobre este povo que aqui está. Ele deixou a sua palavra penhorada dizendo: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Só quem pertence a esta igreja dá um grito de glória a Deus, por favor. Queridos, o livro do profeta Daniel é um livro cabalístico. Muito mais do que cabalístico, é um livro apocalíptico. Pode ser chamado do Apocalipse do Velho Testamento. Apocalipse significa revelação. E revelação no sentido bíblico trata-se de mistérios. E mistério é algo que na Bíblia tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. Terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. E por que o Senhor resolveu pregar isso hoje à noite? Porque Jesus me disse que hoje à noite só veio para cá quem é íntimo dele. Os íntimos de Jesus vieram para cá? Então levante a mão direita para o céu já. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. E diga para ela: Jesus te trouxe aqui hoje para isso. Para sacudir a sua vida. Só quem crê dá aquele grito que só vocês sabem dar. O livro do profeta Daniel, ele conta com especialidade a biografia do profeta. Ele conta o seu período em que estava ele aprisionado junto com os cativos de Babilônia. E foi ele um dos conselheiros, não apenas de um rei, mas de vários reis que naquele tempo foram levantados. Era um homem de uma capacidade incomum. O QI de Daniel era acima da média. Era um homem por natureza inteligente. E todo homem inteligente, geralmente, ele usa a sua mente, que é uma mente analítica, é uma mente científica, uma mente que acredita somente naquilo que a ciência pode reproduzir em um laboratório, através da química, da física e da matemática. Geralmente, as pessoas inteligentes, elas enveredam por esta área. Todavia, a inteligência de Daniel parece que abriu dentro da mente dele uma percepção para o mundo espiritual. E Daniel, ao invés de se dobrar diante das ciências, se dobrou diante de uma outra ciência. Ele deixou as ciências humanas de cá e se apegou à ciência de Elohim, do grande El Shaddai. E ele então viu coisas que os homens naturais não viram. E como ele viu coisas que os homens naturais não viram, tornou-se um homem diferente. Oxalá nessa noite Deus faça todos nós sermos diferentes aqui também. Este Daniel, se você um dia tiver a oportunidade de ler a Bíblia toda, você vai encontrar algumas pinceladas dos profetas e dos escritores e do próprio Deus acerca dele.
A capacidade intelectual dele era tão grande que ele é colocado em nível de igualdade com o próprio Lúcifer. A Bíblia Sagrada, quando vai falar do potencial de inteligência de Daniel, coloca ele ao lado de Salomão e de Lúcifer. Colocar ele ao lado de Salomão eu até compreendo, porque Salomão era homem, todo homem tem um limite da sua inteligência. Mas colocá-lo em patamar de inteligência com um anjo, é porque ele não era normal de verdade. E ele serviu a Deus o seu tempo, dando a Deus o melhor que ele tinha, que era a sua juventude, a sua sinceridade e o temor que nunca lhe faltou. Mesmo sendo tentado, mesmo sendo testado, ele mostrou a Deus que era um homem digno de receber coisas extraordinárias. Também pudera, ele fez aquilo que ninguém fez. E quem faz aquilo que ninguém faz, acaba recebendo aquilo que ninguém nunca recebeu. Como ele deu a Deus mais do que ele podia, Deus deu a ele mais do que ele precisava. Sigamos Daniel nesta noite e vamos encontrar a revelação divina nesse lugar. Quem crê, diga amém. Para entender o capítulo 10 do livro de Daniel, eu preciso que você abra a sua mente e o seu coração. Porque eu passo agora a contar uma história que, humanamente falando, ela é difícil de ser compreendida. Porque quando falamos de forças do mal e forças do bem, todos nós não temos dúvida em falarmos que a força do bem é mais poderosa do que a força do mal. Por exemplo, quem é mais forte, Deus ou o diabo? Quem é mais forte, os anjos ou os demônios? Portanto, quem é mais forte, o mal ou o bem? Aí vem a pergunta que não quer calar: se o bem é mais poderoso do que o mal, por que o mal domina o nosso mundo? Se Deus é mais poderoso do que o diabo, por que é o diabo quem comanda esse planeta? Se os anjos podem mais do que os demônios, por que nós vemos mais demônios atuarem em todas as áreas da nossa vida e não os anjos? Então é preciso entendermos o que aconteceu naquele período, e tentando entender isso, compreendendo isso, você vai entender o que acontece na sua vida. Você vai começar a compreender porque as coisas não dão certo na sua história. Por isso, o livro de Daniel é muito poderoso. Para entender o livro de Daniel, nós temos que compreender aqui o capítulo 10, que ele vem de um período de jejum. Daniel precisa de uma resposta de Deus. Ele precisa de uma... Não ouvi. Ele precisa de uma... Alguém aqui precisa de uma resposta de Deus? Para receber a resposta é preciso fazer uma pergunta. E Daniel fez uma pergunta. E fez uma pergunta em oração, como todos nós fazemos. Ele aplicou o coração dele em oração e esperou que o Deus a quem ele havia devotado a sua juventude, havia devotado o seu intelecto, havia devotado as suas emoções, pudesse falar com ele no mesmo nível, porque Deus sempre falava com ele. Pastor Marcos Borges, que hoje nos visita aqui, prazer ter o senhor aqui, viu? Então imagine vocês que Daniel, quando aplica o coração dele em oração, espera a resposta vir e a resposta não vem. Durante 21 dias, ele se afasta de toda sorte de alimentos e entra em um jejum. Porque no jejum, ele consegue quebrar a carne e treina o espírito para que o seu espírito fique sensível. Daniel era sensitivo. Repita essa palavra comigo, sensitivo. E diga para o seu irmão, não se escandalize. Por quê, pastor? Porque a palavra sensitivo é muito usada em centros espíritas, em feitiçaria, em terreiros. E toda vez que aparece na televisão um sensitivo, ele é do mal. Quando na verdade esta palavra deveria ser aplicada a nós. Sensitivo é aquele que percebe que há um mundo invisível, porém real. E ele tem a percepção de que, por vezes, durante o dia, por vezes na sua existência, o mundo invisível e o mundo visível se misturam. Por exemplo, nesse exato momento aqui em Belo Horizonte, há uma mistura do céu e a terra, aqui no Templo dos Anjos. E eu não estou sendo aqui apenas um falastrão, eu estou usando a Bíblia. Paulo disse, quando vocês se ajuntam em oração, e uns têm salmos e outros têm louvores, há uma mistura, é como se o louvor rasgasse uma película que separa o mundo visível do mundo invisível. É como se o poder da oração e da comunhão tivesse a glória de rachar o mundo em dois e abrir uma nova dimensão. E quando nós fazemos isso, Paulo diz, a região celeste se revela para vós. Ou seja,
Humanamente falando, parece que nós estamos em Belo Horizonte agora, mas espiritualmente falando, nós estamos nas regiões celestiais nesse exato momento. É por isso que ninguém deve se assustar se ver alguém do seu lado pular, gritar, falar em línguas, derramar lágrimas. Por quê, pastor? É porque naquele exato momento a matéria tocou aquilo que é imaterial. O céu está aqui entre nós esta noite. Quem crê nisso, diga: eu acredito nisso, pastor. Daniel, querendo uma resposta de Deus, ele mortificou a sua carne, porque é para isso que serve o jejum. O jejum não serve para expulsar demônios, embora Jesus tenha dito que alguns demônios só saem com jejum e oração. Mas não é a força do jejum que expulsa o demônio. O que expulsa o demônio é o nome de Jesus. Mas o demônio não suporta quando um homem ou uma mulher mortifica a sua carne. Porque quanto mais longe da carne você fica, mais sensível ao mundo espiritual você fica. E como ele queria uma resposta de Deus, ele precisava entrar no mundo de Deus para receber a resposta. E de que forma? Mortificando a sua parte humana. Aconteceu que 21 dias depois, ele estava andando, caminhando dentro do palácio. Ao lado dele algumas pessoas estavam, quando de repente esta película espiritual que separa o mundo visível do mundo invisível, rompeu-se em dois. Pastor, como é que é mais ou menos isso? Explica para nós. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que um dia acontecerá no nosso meio um encontro entre a terra e o céu, junto no arrebatamento da igreja. Os evangelistas citaram que um dia vai aparecer no céu um relâmpago, que vai cortar do oriente ao ocidente. E aí todo olho verá Jesus como ele é. Esse relâmpago, na verdade, quando o evangelista teve a visão, não é um relâmpago desses que se dão aí em cima das nuvens. É que vai haver uma ruptura, vai rachar aqui no mundo aquilo que separa-nos daquilo que é eterno. Tudo que nós vemos agora é apenas o reflexo daquilo que nós não conseguimos enxergar. Então haverá um dia em que essa película será rasgada e o céu será visto por todos nós. Sempre nós acreditamos que o céu é para cima. Sim ou não? Quem acredita nisso? Mas já soltaram foguetes aí para cima e ninguém encontrou o céu. Então onde é que está esse céu? Ele está num mundo paralelo ao nosso. Um mundo invisível, mas que é real. Daniel, sabendo disso, sendo um vidente de Deus, sendo um homem que tinha uma mente acima da média, percebendo que a sua oração não era respondida, entendeu que tinha alguma coisa errada. Acontece o seu irmão e diga: se a sua oração não foi respondida, é porque tem alguma coisa errada. E é preciso descobrir o que está errado. Mas você não vai descobrir o que está errado na força do seu braço, nem na correria das suas pernas, nem usando livros. Você só conseguirá descobrir o que está de errado se você abandonar a sua parte humana e tentar se ligar a Deus na sensibilidade do Espírito. Para isso o jejum, para isso a reclusão, para isso a renúncia, para isso se afastar de algumas coisas, para isso deixar a TV de lado por uns dias, deixar o Facebook de lado por outros dias, daí deixar as caminhadas, as baladas, as noitadas e se trancar com Deus. Porque você precisa descobrir o que está errado. E Daniel entrou pelo caminho certo. 21 dias depois, diante dele aparece um varão de branco. Esse homem vem, mas ele não vem normal. Os olhos dele têm fogo, a boca dele tem fogo. Ele brilha como um brilho de pedras preciosas. A mão e os pés dele são como o bronze. Quando Daniel o observa, olha só, a película se rasgou. O sobrenatural apareceu, alguém que é natural. Os outros não viram. Por que não viram? Porque eles não estavam em jejum, não estavam no mesmo espírito de Daniel. Mas Daniel, que estava sensível, viu o homem. E quando ele viu, Daniel disse: faltou força e eu caí como morto. Quando ele cai como morto, os outros que não viram nada, mas nem foi preciso ver. A Bíblia diz que eles perceberam que alguma coisa estava diferente. Já aconteceu com alguém aqui no momento de consagração, indo para o trabalho, um ímpio tocar em você e ele fala: nossa, tomei um choque. Já aconteceu de alguém chegar perto de você e falar: nossa, eu estou todo arrepiado. Por quê, pastor? Porque quando você começa a consagrar a sua vida, você atrai o sobrenatural para perto de você. Vai começar a acontecer coisas extraordinárias na sua vida depois de hoje. Vai começar a acontecer coisas fantásticas no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Deus vai trazer à existência o que não existe. Porque você vai começar a descobrir por que as suas orações não são respondidas. E não se assuste se hoje, aqui dentro, você terá a visão de um varão desse, que vai descer do céu, trazendo a sua vitória nas mãos. Se tem uma igreja que acredita nisso, dá um grito bem forte, para acordar.
casa de Daniel. O homem se inclina, pega Daniel pela cintura e põe Daniel, que fica sobre os joelhos e sobre as palmas das mãos. Daniel se levanta e o homem diz para ele assim: Daniel, homem muito amado. Que coisa linda de se ouvir, né? Se ouvir homens ou mulheres falar que já nos amam, agora imagine ouvir um mensageiro de Deus dizer assim: Deus te ama muito. Daniel, um homem muito desejado. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E aqui é o mais importante para lá. A oração do crente é ouvida no instante em que ele a faz. Essa história de que a sua oração não sobe é conversa para boi dormir. Essa oração de que essa palavra que te dizem que o céu está de bronze e a sua oração não atravessa ele é mentira. A oração daqui para lá não encontra barreira. Vou repetir, a oração feita aqui não encontra barreira. É uma lei que Deus estabeleceu. Jesus disse: quando tiver qualquer problema, entre no seu quarto, tranque a porta atrás de você e fale com o seu pai que está em oculto, e o seu pai te ouvirá. Daqui para lá não há barreira. Agora respire fundo. A barreira existe de lá para cá. Daqui para lá não tem nada que te impeça, mas de lá para cá tem. O anjo disse para ele: Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Eu falei hoje de manhã que Deus não é sádico. Você acha mesmo que Deus ama ver você sofrer? Porque parece que é assim que nós temos. O crente está sofrendo, sofrendo igual sovaco de aleijado, e Deus não faz nada. Deus não abre a boca para falar. Por que é que Deus não fala? Deus é um ser que fala pouco. Todas as vezes que você ler as sentenças dele na Bíblia, as palavras dele são simples e concisas. Eu sou o que sou, ponto final. Eu estou convosco, ponto final. Não temas, ponto final. Abaterei os seus inimigos, ponto final. Eu entrego a sua vitória hoje, ponto final. Deus não fala muito. E eu perguntei a Deus: por que o Senhor não fala muito? O Senhor disse a mim: Deus é um ser refém das palavras que ele fala. Como assim, pastor? Deus não é como o homem que fala em pé e não sustenta sentado. Deus não é como o homem que fala só o que as pessoas querem ouvir naquele momento. Deus não é como o homem que fala pela emoção e depois, quando a ficha cai, diz: vixe, eu falei besteira. Deus não fala para agradar. Deus é um ser que criou uma doutrina, que criou um dogma na sua palavra, que ele não pode brincar. Tudo que ele fala, ele é obrigado a fazer. Não é obrigado por mim. Ninguém pode obrigar um ser que é dono de tudo e que cria do nada todas as coisas. Ele mesmo estabeleceu uma lei que o obriga. Por isso ele deixou escrito: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que fala. Em outro texto ele diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não podem passar. Quem tem uma promessa de Deus aqui? Vai se cumprir, vai acontecer. Doa quem doer, custe o que custar, nem que Deus tenha que tirar você de dentro de uma tumba depois de 4 dias morto, mas o que ele falou vai acontecer. Nem que ele tenha que abrir uma porta no meio do mar, vai acontecer. Nem que ele tenha que transformar a molécula de um machado em isopor para ele flutuar nas águas, vai acontecer. Porque o que ele fala o obriga a cumprir. E aí o anjo passa a explicar para Daniel: Daniel, a sua oração foi ouvida e foi respondida. O problema é que eu não conseguia chegar aqui. E um anjo de quinta grandeza, um dos primeiros príncipes, olhou para Daniel e disse: eu fiquei preso nas regiões celestes. O príncipe do reino da Pérsia
Enviou os seus súditos e eles me bloquearam e eu não conseguia descer aqui. E aqui começa a explicação que eu disse no começo, que é difícil entender. Gabriel, que é um anjo do mesmo naipe de Miguel, um príncipe tal como Miguel, mas um príncipe que tem outra função. Se Miguel fala com a espada, Gabriel fala com a voz. Gabriel é o ministro da comunicação do céu. Miguel é o ministro da guerra. Miguel não conversa. Quando ele vem, é para guerrear. Gabriel é um gentleman. Gabriel é o ministro do Itamaraty. É aquele que antes de decretar a guerra vai e tenta fazer um meio de campo. Ele é um burocrata celeste. Gabriel é aquele que vem para conversar. Quando vem Miguel não tem conversa, é porque já esgotaram os argumentos. Os dois têm poder, só que um usa espada, o outro usa a habilidade das palavras. E Gabriel desceu para trazer a resposta. Só que quando ele chegou no céu da Pérsia, o céu da Pérsia estava dominado. O mundo invisível, ele tem a sua hierarquia. Assim como o Brasil tem presidente da república, assim como o Brasil tem governador, assim como depois do governador nós temos prefeitos, vereadores, e no legislativo nós temos aí deputados e senadores, e cada um tem a sua função. O reino espiritual funciona parecido. Existem demônios que comandam o Brasil, a casta que comanda o Brasil, há um principado no Brasil. Assim como existem principados que dominam os estados, e existem outros que dominam as cidades, existem outros que dominam os bairros, e tem alguns que dominam a rua onde você mora. E esses pequenininhos nós conhecemos pelo nome, tem até apelido, tranca-rua. Então existe uma organização no reino espiritual. Pastor, e o que é que acontece? O que acontece é que quando você envia a sua oração, daqui para lá não tem bloqueio, mas de lá para cá, quando os anjos descem para entregar a resposta, eles encontram dificuldade. Pergunte por quê? Porque o reino onde nós vivemos é um reino físico. Quando Deus criou a terra, Deus criou e deu na mão do homem. Deus deu a terra na mão do homem, Deus voltou para o seu mundo invisível. Ele diz, quem manda na terra é o homem. Dominai a terra, sujeitai a terra. É o que está escrito em Gênesis. Ou seja, quando Deus criou um mundo material, Ele deu ao homem o poder de dominar. Nem Deus, nem o diabo podem dominar esse planeta, sabia disso? Mesmo Deus podendo, Ele não o fará. Porque Deus é espírito, e o reino dele é espírito. A terra é um reino de matéria. Só pode mandar na terra quem tem matéria. O homem só respeita aquilo que ele vê, aquilo que ele pode tocar. Então, o homem, a princípio, estava livre dessas algazarras do diabo. Todavia, o diabo encontrou uma brecha jurídica na lei de Deus. Como assim, pastor? Ora, não existem pessoas que cometem crimes e advogados que conseguem provar que a pessoa, mesmo criminosa, não cometeu crime nenhum? Brechas na lei? O diabo encontrou uma brecha na lei. Ele entendeu que só pode mandar nesse mundo quem tem matéria. Então, lá no Gênesis, ele entrou no corpo de uma serpente. E entrou nesse planeta. E se tornou nesse planeta legal. E através dessa forma de encarnação, ele começou a dominar a mente dos homens. Ele começou a insuflar a mente dos homens e levar o homem à desgraça. Se eu perguntar para vocês aqui em Belo Horizonte se tem mais crentes ou mais ímpios, todos nós vamos dizer que tem mais ímpios. O número de pessoas que servem a Deus no Brasil é muito menor do que aquelas que não servem. E se aqueles que servem a Deus alimentam Deus com as orações, os que não servem a Deus alimentam o diabo com seus atos de pecados grosseiros e coisas mais. Você está entendendo? Daí a dificuldade dos anjos descerem entre nós. Porque o reino espiritual acima de Belo Horizonte é tomado por uma casta de demônios. O principado que manda em BH deve ser muito forte. O principado que é amparado por outros anjos caídos e demônios que dominam é muito forte. É por isso que os crentes não podem desanimar. É por isso que ao fazer uma súplica e a súplica não ser respondida, não vire as costas. Não fique fazendo gracinha para Deus, dizendo assim, também não vou te servir mais, se o Senhor não me respondeu, eu vou embora. Não faça isso. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Ela só não foi respondida até agora, porque existe uma força contrária aqui em cima.
Existem demônios que se alimentam de sacrifícios, de terreiros de feitiçaria, que recebem nas encruzilhadas, que recebem 1 milhão de oferendas. E nós crentes, ao invés de fazermos os nossos sacrifícios, a maioria dos crentes só vem para a igreja para receber. É só me dá, e nós nunca damos nada a Ele. Até para dar glória a Deus tem gente que não abre a boca. Então nós passamos num culto como se estivéssemos em um teatro. E aqui não é um teatro. Aqui é um lugar onde nós abastecemos a nossa bateria. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, então nós estamos perdidos, porque o senhor falou que o diabo encontrou uma maneira legal de entrar nesse planeta. Legal, mas ele quebrou uma lei estabelecida. Ele entrou no corpo de um ser que não podia mandar nesse planeta. Os animais irracionais não são donos desse planeta. Ele entrou no corpo de uma cobra. Então ele feriu a lei e essa lei não é válida. Deus não a aceita. E Deus, como não perde para nada e para ninguém, resolveu entrar nesse planeta de maneira jurídica legal. Oh glória! O diabo entrou no corpo de uma serpente. Aí Deus esperou um pouquinho mais de tempo, criou a lei, porque Deus não quebra leis. Ele deixou a lei ir. Passou-se 4.000 anos de Adão até o Novo Testamento. E há 2.000 anos atrás ele entrou nesse planeta de maneira legal, mas no corpo de um homem racional. Na semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. E agora vem a parte mais linda, pergunte qual. Paulo, entendendo a visão, disse: vós sois templo do Espírito Santo. E o crente que é inteligente sabe que o Espírito Santo é Deus. Portanto, você é cheio de Deus. Você não está com Deus, você está em Deus. Deus não está com você, Deus está em você. Quando você anda, Deus anda. Quando você estende a mão, Deus estende a mão. Quando você abre a boca, Deus abre a boca. É por isso que Satanás te odeia. Entenda. Deus te trouxe essa noite para te dizer que só há uma maneira dos céus de Belo Horizonte ficarem livres para a sua oração ser respondida, para o seu casamento dar certo, para você não ser mais cupincha de ninguém, para você não ficar mais chorando na frente do espelho por causa daquele ou daquela que te trocou por aquele ou por aquela. Quem perdeu foram eles. Quem se deu mal foram eles. Quem vai ficar depressivo são eles. Porque daqui uns dias eles vão ver Deus te exaltar, te dar o melhor da terra. Deus vai te dar o melhor da terra. O melhor da terra é seu, será seu. No seu assento, eu tenho aqui pouquinho tempo para terminar. Escute. Eu passava por uma luta muito grande algum tempo atrás, e eu procurei um grande profeta de Deus para ele me ajudar. Eu disse: ore a Deus e pergunte a Deus o que é que eu devo fazer. E ele orou a Deus e Deus o tomou em palavras proféticas e me disse: filho, existem 2 caminhos para a resposta da sua oração. Primeiro, é eu deixar você agir na força do seu braço. É eu deixar você se vingar. É eu colocar na sua mão a oportunidade de você fazer justiça. Todavia, quando você usa a sua mão, eu recolho a minha. Vai dar certo, só que vai ter um preço a pagar lá na frente. Porque vai ficar sequelas e consequências. Aí o profeta disse: mas há um segundo caminho. O Senhor disse: entrega na minha mão o problema. E não fica me cobrando. Não vai ser do jeito que você quer, não vai ser no tempo que você quer, mas quando acontecer, vai dar tão certo que ninguém vai nem saber que foi a sua oração que funcionou. Esta é a palavra-chave desta noite. Escolhe o caminho. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: a sua oração vai ser respondida. Mas você escolhe, você quer você agir ou quer deixar Deus agir?
Se você agir, você vê o resultado rápido, por essa semana ainda. Só que vai dar uma trabalheira, vai ter que mexer com justiça. Você vai ter que aguentar essa pessoa falando mal de você. Você pode ir para o Facebook e desgraçar a vida dela. Pode ir para o conselho de pastores e desgraçar a vida dele. Você vai ter justiça, mas vai sofrer. Agora, se você entregar na mão do Senhor, vai demorar. Mas quando vier o resultado, você vai se alegrar. Deus te trouxe nesta noite só para eu te dar esta palavra. A sua oração foi ouvida. Eu repito, a sua oração foi ouvida. Eu repito, Deus sabe o que você precisa. Eu digo, Deus sabe o que é que vai te fazer feliz. Mas assim diz o Senhor: persevera. De pé. Todos de pé. Persevera. Aguenta. Não se venda. Não esmoreça. Não esmoreça. Pegue na mão do seu irmão. Gabriel começa a falar para Daniel: como eu fiquei preso porque a força do mal era maior, e a sua oração continuou a subir, porque Daniel orou 21 dias. Quantos dias? Diga para o seu irmão, aperte a mão dele, diga: perseverança. Diga: você não é levado pelo que sente, é levado pelo que crê. Você tem que ter fé, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, você tem que acreditar. Daniel, só silêncio do céu ele ouvia, mas ele não desistiu. Teve um dia que Deus, despachando os documentos do céu, recebeu mais uma oração. Parou e disse assim: mas por que Daniel não para de orar? Eu já mandei a resposta. Gabriel, ministro das comunicações, cadê você? Aí vem um anjo e diz: Senhor, Gabriel não voltou, tem 21 dias que ele está fora. Como é que é? Tem 21 dias que o ministro saiu para levar recado para Daniel e não voltou até agora. Deus abriu os olhos espirituais e enxergou o céu da Pérsia, como ele está vendo o céu de Belo Horizonte nessa noite. O grito desta igreja está atravessando o céu. Quando Deus, na sua sapiência, viu Gabriel preso por demônios, Deus deu um brado no céu: Miguel! Miguel, quebra todo o reino da Pérsia, amarre os demônios, porque tem alguém precisando de uma resposta. Deus trouxe a sua resposta. Deus trouxe a sua resposta. Segure a mão do seu irmão, segure a mão da sua irmã. Eu profetizo em nome de Jesus que vai acontecer um reboliço na sua vida. Pastor, me dá uma notícia boa. É Miguel que vai descer. A notícia não é tão boa. Miguel não pode descer aqui em Belo Horizonte, porque hoje ele é um anjo exclusivo de Israel. Quando você entra dentro de Jerusalém, você sente a presença de Deus, porque o grande anjo protege aquele. Ele é o príncipe de lá. Pastor, então quem é que pode me defender? Se eu conheço meu Deus, e pelo que eu estou vendo a sua oração, ela é verdadeira, nem que o leão da tribo de Judá tenha que descer, nem que ele tenha que usar o próprio diabo para responder. Desse ano não passa. O seu milagre está chegando aí. Nada pode te calar o louvor do meu coração. Dos manjares não abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração exclusiva
pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Para terminar esta oração, eu quero desafiar toda a igreja a repetir comigo o Salmo 91. Porque se tem um salmo que tem poder contra demônios, é o Salmo 91. E esse salmo foi cantado por Davi lá naquelas regiões próximas da Pérsia. Nós vamos cantar aqui. E quem sabe, antes de chegar em casa, o seu telefone não toca. Preparados? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, recebe essa proteção nessa noite. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Mão direita aberta. Diga comigo, todos os demônios que impedem as minhas orações de serem respondidas, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e pisar em cima. E vai abraçar 2 pessoas dizendo, a resposta chega por essa semana. 1, sua família vai sentir orgulho de você. 2, sua vida sentimental começa a mudar. 2,5, prepare o matrimônio, porque a festa vai chegar. 2,75, o diabo está derrotado. 3, olha no chão, pise. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é abrace, o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir e gritar e dar um pulo para cima? Tome o seu assento. Glória a Deus.